Unidade 4, processamento do Apache, MPM. O MPM, Multiprocessing Modules, permite que o usuário escolha quais recursos, características ou módulos deseja incluir em uma solicitação do servidor. Os módulos então carregam essas solicitações em tempo de compilação ou execução. Devido às diferenças entre cada MPM, alguns MPMs funcionam melhor em sistemas específicos do que outros. Por exemplo, se você usa softwares mais antigos que exigem estabilidade e compatibilidade, use o MPM Prefork. Tópico 4.1. O que é MPM? Significa Multiprocessing Modules ou módulos de multiprocessamento. Temos basicamente dois, o Prefork e o Worker. O MPM cuida das funcionalidades básicas do servidor, como portas, HTTP ou HTTPS, redirecionamento das requisições para threads ou processos, dependendo do tipo de módulo carregado, ou seja, Prefork ou Worker. Se for Worker, ele envia as requisições para as threads. Se for Prefork, ele envia as requisições para os processos, como a gente vai ver daqui a pouco. Tópico 4.2, o MPM Prefork. O MPM Prefork ele tem a característica de ser mais robusto, tá? E separação em processos, né? Só que também ele tem uma desvantagem, né? Ele tem um alto consumo de recursos, de memória principalmente, suporta módulos que não são thread safe, como o mod PHP. Cada processo é responsável por uma requisição, ou seja, request, né? E o módulo padrão quando se instala o Apache, ou seja, quando você instala o Apache, ele passa a usar automaticamente o MPM Prefork. Tá aí uma figura aí, tá? Que simboliza aí o Prefork, né? Então, o Apache, ele cria um processo pai, tá? E esse processo pai cria vários processos filhos, né? No caso aí, processo filho 1, 2, 3 e 4, e cada processo filho desse é responsável por um cliente, ou seja, por uma requisição, ok? E ele cria também processos ociosos que ficam esperando por requisição. Por que ele faz isso? Porque essa mecânica de criar processo é uma coisa muito onerosa para o sistema operacional, né? Então ele cria processos ociosos, tá? Que já estão esperando requisição, e com isso ele não precisa gastar tempo para criar um processo quando vem uma determinada requisição, ok? Então por isso aí ficam esses processos ociosos. Tópico 4.3, configuração padrão do MPM Prefork. Então você está vendo aí a configuração padrão, ou seja, quando você instala o Apache, vem com essas configurações padrões aí do MPM Prefork. Está ali, né, if module Prefork, né, se tiver carregado o módulo Prefork.c, então ele começa a fazer a configuração aí, né. Start servers 8, ou seja, a quantidade inicial de processos filhos, então ele cria 8 processos filhos, tá? Min spare servers, a quantidade mínima de processos idle, ociosos, que não estão capturando requisições, tá? Ou seja, que estão esperando requisições, tá? Então tá lá, min spare servers 5, então 5 processos ficam ociosos, ok? E o máximo spare servers, ou seja, o limite máximo de processos idle, ou seja, ociosos, então 20, então ele pode criar de 5 a 20 processos ociosos esperando por requisições. O server limit, a quantidade máxima de clientes concorrentes, ou seja, quantos clientes ao mesmo tempo pode atender, então até 256. Max clients, máximo de conexões aceitas, ou seja, 256 conexões também. Max requests per child, ou seja, número máximo de requisições que um processo filho pode executar antes de morrer. Então no caso aí é 4.000 requisições, né? Então, depois de 4.000 requisições, o processo é morto. Tópico 4.4, o MPM Worker. Agora é o outro tipo de MPM, tá? Utiliza menos recursos de SO, não é thread safe, portanto não funciona com o mod PHP. Então você já sabe aí, se você trabalhar com PHP, tem que botar o Apache com o MPM Prefork. Utiliza threads para atender as requisições, então o processo pode atender mais de um cliente ao mesmo tempo. Um processo ele é aberto pelo sistema operacional, tá? Agora as threads são abertas, né? São criadas pelo próprio processo filho, né? Cada processo filho cria uma thread e ela tem controle sobre essa thread. Quem tem controle sobre os processos é o sistema operacional, mas quem tem controle sobre as threads são os processos filho. Então você está vendo aí que o processo filho 1 criou 4 threads, né? Ou seja, 2 delas estão atendendo clientes, tá? E as 2 outras estão ociosas, tá? Thread ociosa esperando.
Mesma coisa, o processo filho 2 também fez a mesma coisa, né? Pode criar diversas outras threads, tá? O processo filho 2 também está atendendo o cliente 3 e 4 e o processo filho 3 atendendo o cliente 5 e 6, e cada um deles tem suas threads ociosas aí esperando novas requisições. O MPM Worker é mais rápido também, é mais interessante se a máquina não tiver tanto recurso. Configuração padrão do MPM Worker, if module worker.c, worker.c estiver ligado, então ele faz aí essas configurações, né? Start servers, a quantidade inicial de processos filhos, né? Então start server lá 4 processos filhos vão ser iniciados, tá? Max client, quantidade de clientes simultâneos a serem atendidos, né? 300 clientes simultâneos, né? Min spare threads, a quantidade mínima de threads idle, ou seja, ociosos que não estão capturando requisições ou que estão esperando também requisições, né? Max spare threads, limite máximo de threads idle, ou seja, limite máximo de threads ociosas, né? Então você tem ali 75 e do mínimo 25. Threads per child, número constante de threads em cada processo filho. Então você tem ali, cada processo filho sempre tem que ter 25 processos ali, 25 threads ali abertos, né? Max requests per child, número máximo de requisições que um processo filho pode executar antes de morrer. O 0 não tem limite, né? Então ele pode executar infinitamente ali quantas requisições forem necessárias aí, estiverem entrando aí no servidor. Então a conclusão ali é que o pré-fork ele tem menos performance, tá? E mais estabilidade, né? É um MPM bem robusto. E o worker ele tem mais performance, ou seja, mais rápido, tem menos estabilidade. Ele não funciona em módulos antigos ou que não são thread safe, tá? Então, se não for thread safe, não funciona com o worker, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.